paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos o clamor da madrugada. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão. E sabe qual é a nossa reflexão de hoje? É sobre a história de Ruth e sua sogra, chamada Noemi. Nós vamos ouvir essa história delas, que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1. E eu vou ler do versículo 15 até o versículo 18. E o título é Noemi e Ruth. Você já se deparou em algum momento em que você não encontrava saída diante de uma situação que você estivesse enfrentando? Olha para um lado e para o outro e não vê nada como saída. Foi justamente isto que estava acontecendo na vida de Noemi. E para poupar as noras dela, ela teve que despedir as duas. E vocês sabem por quê? Pois é, Noemi, ela tinha o esposo e tinha os 2 filhos. E os filhos cresceram e se casaram com as mulheres das terras aonde eles estavam morando, que não era a terra do povo judeu. Eles tinham saído de Belém, tinham ido para essas terras dos moabitas à busca de recursos. E quando chegaram lá, os filhos se casaram com as mulheres de lá. Ruth, por exemplo, era moabita, e o filho de Noemi casou com ela. Acontece que o esposo de Noemi morreu. De repente, os filhos dela também morreu. Primeiro foi um, depois foi o outro, de certa forma que ficou as 3. Ficaram as 3 viúvas. E como as noras de Noemi ainda eram jovens, não chegaram nem a ter filhos, então Noemi se achou no dever de despedir. Por quê? Para elas constituírem famílias, senão elas iriam viver o resto da vida sozinhas. O costume do seu povo era o seguinte: se um homem morresse, a viúva dele casaria com o irmão dele. Mas no caso ali, Noemi não tinha filho nenhum para poder oferecer às meninas. Então ela tinha por obrigação de dispensá-las, e foi isso que ela fez. Mandou elas irem embora. Então, uma delas, que se chamava Orfa, esta aceitou. Ela se despediu de Noemi e foi embora. Mas a outra disse que não ia. E Noemi ainda insistiu. E ela não aceitou a ideia. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava
resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vocês entenderam que palavras fortes foram as de Ruth para sua sogra? Não tem nem como Noemi resistir diante desse pronunciamento. Ruth, quando falou, o teu povo será o meu povo, é porque o povo de Noemi era o povo judeu e o povo de Ruth eram os moabitas, pois ela estava naquele momento deixando seu povo para seguir o povo de Noemi. Quando ela disse, o seu Deus será o meu Deus, é o Senhor Deus que era o Deus de Noemi, mas o Deus dos moabitas era outros, pois ela deixou os seus deuses, os seus costumes. Ela abandonou tudo para ficar com Noemi. E ela estava disposta a seguir a sua sogra para onde ela fosse. Ela não aceitou a ideia nenhuma de separação. Então, Noemi não teve outra saída. E olha que Noemi estava triste porque ela disse para Ruth que ela não tinha mais condições de ter filhos, até porque ela também nem tinha marido para poder dar, um esposo para Ruth. Mas a Ruth não estava preocupada com o que receber de Noemi. Ela era interessada em ser companheira dela, como uma filha se preocupa com a mãe. Foi muito lindo essa atitude de Ruth. Queridos, quando a gente olha para essa situação, quando a gente olha para o procedimento daquela mulher, a gente vê que no coração dela tinha o sentimento do verdadeiro amor. Ela não quis seguir a sua sogra, Noemi, por interesse. Ela não estava interessada, ela não estava visando lucro, ela não estava visando algo em troca. Porque se Noemi pelo menos tivesse algum filho e Noemi fosse ao encontro do filho, aí podia dizer que Ruth estava com essa intenção. Mas não. Ela sabia que Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Mas ela se preocupou, quem sabe ela não pensou no interior dela que a sogra dela não tinha ninguém por ela. E ela já idosa, saía assim, seguiu o destino sozinha. Com certeza ela ali se preocupou com aquela mulher. E tem mais, queridos. Quando ela decidiu a seguir Noemi, Noemi se sentiu amparada porque tinha alguém ali para poder lhe acompanhar. Quem sabe até mesmo cuidar no momento em que ela precisasse. E assim elas foram caminho afora. E o mais interessante é que no final dessa história, a gente já vai abreviar aqui, Ruth teve que sair para catar espigas, para manter o sustento delas duas. Catar espigas nas fazendas, aquelas espigas que caíam dos animais. E nisto, o dono daquela fazenda, daquelas terras todas, que viu ela, se interessou em conhecer. Quando ele viu aquela jovem bonita, ele quis saber quem era. E terminaram dizendo para ele quem era Ruth. E aí houve uma aproximação. E no final da história, você já deve deduzir o que foi que aconteceu. Ele se interessou por ela e ele foi o resgatador dela, por ela ser viúva de um judeu. Então, ele se achou no direito de assumi-la como sua esposa. Casou com ela. Olha que coisa linda, queridos. Ruth não tinha, expectativa nenhuma de que isso fosse lhe acontecer. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que tudo contribuiu para que ela chegasse a ser honrada
ela passou a ser uma mulher honrada, até porque o homem, além dele ser rico, ele era um homem bem renomeado entre os judeus. E ele fazia parte da linhagem de Jesus Cristo, sabia? Pois é, tão tal que no final do livro de Ruth, no último versículo, fala da linhagem do esposo de Ruth. Este homem se chamava Boaz, e ele teve um filho e pôs o nome de Obed, e esse filho teve um filho que se chamou Jessé. E vocês sabem quem era Jessé? O pai de Davi. De certa forma, esse homem que casou com a Ruth foi o bisavô de Davi. Olha que coisa linda! Então, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo, na genealogia por isso. Deus, ele cria uma situação para abençoar aqueles que procuram andar na retidão, aqueles que procuram ser justos, aqueles que são fiéis. Quando a gente se depara numa situação que olha para um lado e não vê saída, olha para outro e não vê nada que corresponde com a nossa expectativa, queridos, é só confiar em Deus. Quando a Ruth optou em ficar com Noemi, foi uma das coisas que ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Às vezes você segue a Deus e de repente se depara numa situação e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Por que que comigo não acontecem as coisas? Tanta gente recebe a bênção e eu não. E às vezes você pensa que está sozinho, às vezes você pensa que a sua situação é como que não tivesse nenhuma saída. Foi justamente essa situação de Ruth com Noemi. Só que a Ruth não olhou para a situação, Noemi olhou, mas era porque ela não tinha outra saída. Ela tinha ali uma responsabilidade sobre ela, que era aquelas meninas, aquelas jovens viúvas. Então ela teve que tomar essa atitude. Mas a Ruth não. A Ruth tinha apenas o seu futuro ali para frente. Mas ela não estava preocupada, não era com o seu bem-estar. Ela estava preocupada em ser justa com a sogra dela, em cuidar da sogra dela, em acompanhar e não abandonar aquela senhora. E Deus honrou Ruth. Ela foi retribuída, queridos. Talvez se ela tivesse ficado e deixado a sogra aí sozinha, ela não teria recebido essa honra que ela recebeu. O nome dela está aqui na Bíblia, a história dela. Ela não teria, talvez, encontrado um homem como foi Boaz. Ela não teria sido honrada diante do Senhor como ela foi. Mas Deus honrou aquela mulher. Então, quando nós nos sogamos nos braços do Senhor e temos o Senhor como nosso Deus, mesmo que a situação apareça tudo do contrário do que nós esperamos, mas se nós temos a confiança de que estamos fazendo a coisa certa, em confiar em Deus, em contar com Deus, em ser fiel ao Senhor, pois saiba, queridos, que a situação é criada por Deus para trazer a solução para nós. Não é o acaso. Não é o acaso que vem trazer a resposta para nós, mas é Deus. E nós devemos nos apegarmos a esse Deus, confiarmos neles e esperarmos que Ele tem o mais para nos dar. Foi lindo, queridos, esta história de Ruth. Ela teve um filho. Noemi ficou tão feliz que chorou quando teve aquele filho nos braços, seu neto. Ela sentiu como que fosse o seu neto de sangue mesmo, como que fosse filho de um dos filhos dela. Na verdade não era, mas era como que fosse, porque aquele neto veio trazer a felicidade de volta para aquela mulher. Aquela mulher,
havia perdido tudo, o seu esposo, os seus filhos, mas a Bíblia não diz que ela blasfemou. Ela seguiu a jornada e Deus honrou ela e honrou a nora dela. É isso que Deus quer fazer com você, queridos. Não olhe para a situação, não olhe para as coisas que estão dando diferente do que você espera. Não olhe para os procedimentos que são ao contrário do que você tem pedido a Deus. Não olha para isso, mas olha para Deus e confia que o que Ele tem para fazer, Ele não vai usar nem mesmo as circunstâncias. Ele age da maneira dele, do jeito dele, de certa forma, que é o melhor para nós. Assim como ele foi com Ruth e Noemi, ele será com todos nós que confiamos nele. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa história tão linda e pelos teus feitos na vida daqueles que confiam em ti. E nesta mesma proporção, Senhor, eu apresento a minha vida diante de ti e apresento a vida de todos estes que me ouvem, Senhor. A vida de todos os nossos familiares, para que tu venha, Senhor, entrar com a solução diante da causa de cada um, mesmo que a sua causa seja totalmente impossível aos olhos do homem. Mas para ti não existe impossível, Senhor. E se tu queres, tu podes realizar, tu podes, Senhor, operar o milagre na vida destes teus filhos. Então eu te peço, derrama, meu Deus, as bênçãos que cada um necessita. Aquela causa difícil de se resolver, Senhor, está entregue nas tuas mãos. E eu clamo a ti, Senhor, para que a vitória seja completa na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.